E aí, conectados, tudo bem com vocês? Então, final de ano tá chegando, já estão descongelando o Roberto Carlos para o especial de fim de ano, mas antes nós temos o Natal, que é a vinda de Jesus Cristo à Terra pelo seio da Virgem Maria. Mas espera lá, você sabia que Jesus Cristo provavelmente não nasceu no dia 25 de dezembro? E mais, você sabia que ele não nasceu no ano zero? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu sou o Iago Ferretti e roda a vinheta. Desde que nos entendemos por gente, nós comemoramos o Natal no dia 25 de dezembro. E é uma das festas mais importantes da igreja, porque nós celebramos a vinda de Deus à Terra, a encarnação do Verbo, o início da concretização do plano de salvação de Deus. E tudo isso aconteceu no nascimento de um menino no seio de uma família pobre, humilde, que era também menosprezada pelos outros. É o grande que se faz pequeno, é o poderoso Deus que nos mostra o poder da humildade. Tudo isso na festa de Natal. Porém, existe uma grande probabilidade de que Jesus Cristo não nasceu no dia 25 de dezembro. E essa divergência, essa dificuldade de se ter certeza sobre a data acontece porque antigamente os judeus não celebravam nascimentos, não celebravam aniversários. E daí então levou um certo tempo até que eles começassem a pensar, mas quando será que o nosso Senhor Jesus Cristo nasceu? Qual foi o dia? Como não existe uma certidão de nascimento ou uma carteira de motorista ou uma conta do Facebook, nós não podemos ter certeza do dia em que Jesus nasceu. Porém, a Bíblia apresenta diversas pistas e é através dessas pistas que estudiosos conseguiram então aproximar uma data. Foi através destas pistas da Bíblia que o italiano Monsignor Nicola Bux, no seu livro Jesus Salvador, escrito em 2009, ele conseguiu aproximar bastante e nos explicar, melhor dizendo, por que é esta data de dia 25 de dezembro celebrado o Natal. Nicola nos explica através de 3 passagens bíblicas, em Lucas, em Mateus e 1 Crônicas. Na passagem de Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 5, diz assim: No tempo do rei Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote por nome de Zacarias, da classe de Abias. Ora, exercendo Zacarias diante de Deus as funções de sacerdote, na ordem de sua classe, apareceu-lhe um anjo do Senhor, em pé à direita do altar. O anjo disse-lhe: Não temas, Zacarias, porque foi ouvida a tua oração. Isabel, tua mulher, vai dar-te um filho, e tu o chamarás João. Assim acontece o anúncio do nascimento de João Batista. Acontece que Zacarias era um sacerdote do templo, daquela época, com o sentido daquela época. Ele era como se fosse para nós hoje um liturgista, um membro da liturgia, um comentarista ou um cantor, só que como não haviam padres, eram os sacerdotes que faziam a celebração e o ritual. E como hoje em dia nós temos também as escalas para poder trabalhar nas missas, para poder tocar nas missas, cada grupo tem um determinado final de semana ou coisa assim. Naquela época também eles tinham escalas e o grupo de Zacarias era chamado da classe de Abias. Nós podemos ver agora em 1 Crônicas, capítulo 24, as divisões de serviço no templo das classes. A classe de Abias servia na 8ª semana do ciclo estipulado entre as 24 classes. Trazendo para hoje, a semana em que a classe de Abias servia no templo é equivalente à última semana do mês de setembro. Tanto é que na liturgia siríaca da Igreja Ortodoxa, eles celebram o anúncio da concepção de João no dia 23 de setembro, que foi quando o anjo apareceu para José Zacarias.
que foi quando o anjo apareceu para Zacarias no templo. Mas o que isso tem a ver com o nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro? Espera aí que eu vou explicar. Na passagem do anúncio de Jesus a Maria, aquela passagem em que nós podemos ver a belíssima resposta de Maria: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Em Mateus capítulo 1, mais precisamente no versículo 36, o anjo diz o seguinte: também Isabel, tua parenta, até ela concebeu um filho na sua velhice, e já está no 6º mês aquela que é tida por estéril. Aqui, o Monsenhor Nicola Bux teve uma sacada fenomenal. Jesus foi concebido no ventre de Maria 6 meses depois que João Batista. Logo, podemos calcular que o anúncio de Jesus a Maria aconteceu no final do mês de março. Então, o anúncio de João Batista foi em setembro, se nós contarmos dia 23, que é celebrada pela Igreja Ortodoxa. Então, final de setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Final de março é o anúncio de Jesus. Tanto que a Igreja Católica comemora no dia 25 de março a festa da Anunciação. 9 meses depois, então, viria a nascer Jesus, que de março para dezembro dá 9 meses, 25 de dezembro. Muitas pessoas e fontes duvidosas dizem que a data de 25 de dezembro foi escolhida por causa da festa pagã do solstício de inverno, também chamada pelos romanos como Sol Invictus. O solstício de inverno trata-se do dia mais curto do ano com luz do sol, porque no inverno os dias vão ficando cada vez mais curtos, as noites mais longas, e tem um determinado ponto, que é o dia do solstício, que é o dia mais curto do ano. E dali para frente os dias começam a ficar mais longos, por isso que os romanos chamam de Sol Invictus, o Sol invencível, que vence a noite. E lembrando que lá em Jerusalém é no hemisfério norte, logo o inverno é no final do ano, não é que nem aqui, que é o verão. Esta simbologia do Sol vencendo as trevas faz muito sentido também, é muito bonita para nós católicos ao representar Jesus vindo à Terra para vencer todo o mal. Só que não se tem nenhum registro oficial, como cartas, encíclicas ou exortações de papas, bispos, dizendo que a festa do Natal veio para substituir a festa do solstício de inverno. Na real, essa teoria surgiu lá na Idade Média, muito tempo depois. Nicola Bux, o monsenhor que estudou sobre a data, ele traz em seu livro São Hipólito, no ano de 204, que relata que os cristãos já celebravam o Natal no dia 25 de dezembro. Essa data foi mais consolidada a partir do século IV, com Santo Agostinho, São João Crisóstomo, São Jerônimo, que também começaram a testemunhar esta data. E é de São Hipólito que nós temos a tradição mais antiga desta festividade nesta data. Fechando aqui sobre o dia do nascimento de Jesus, agora vamos falar do ano em que ele nasceu, porque ele não nasceu no ano zero. Não se sabe ao certo quando ele nasceu, a única certeza é que não foi no ano zero. Vamos entender essa história. No ano de 527, um monge chamado Dionísio resolveu então pesquisar qual foi o ano de nascimento de Jesus. E os principais cálculos de Dionísio foram baseados na passagem bíblica de Lucas capítulo 3, a partir do versículo 1. No ano 15º do reinado do imperador Tibério, veio a palavra do Senhor no deserto a João. Ele percorria toda a região do Jordão, pregando o batismo. Jesus foi batizado. E quando Jesus começou o seu ministério, tinha cerca de 30 anos. Aqui agora nós precisamos entender como eram contados os anos naquela época, porque ninguém conhecia Jesus e o calendário não se baseava no nascimento de Jesus. Então, como saber qual era o 15º ano do imperador Tibério? A base de cálculo padrão para os calendários de todo o Império Romano era a data de fundação de Roma.
Então eles podiam saber, o imperador fulano de tal reinou durante os anos 700 até 730, a partir da fundação de Roma. E foi assim então que Dionísio descobriu qual foi o ano de reinado do imperador Tibério a partir da fundação de Roma e descontou 30 anos, que era o que Jesus tinha, chegando assim no ano de nascimento de Jesus. Porém, como diz a passagem, Jesus tinha cerca de 30 anos. E cerca de 30 anos não é 30 anos. Ali já começa com uma grande probabilidade de erro. Esta foi a data mais precisa que Dionísio conseguiu com as ferramentas e informações que ele tinha na época. Com o passar do tempo, estes cálculos foram sendo aceitos pela Igreja e começaram a ser difundidos. Por volta do ano 1000, quando este calendário já estava bem fixado, foi feita uma grande descoberta que iria contra o calendário de Dionísio. Descobriram que o rei Herodes havia morrido aproximadamente no ano 4 ou 3 antes de Cristo, já do novo calendário. Só que o Herodes é aquele que tinha mandado matar Jesus quando era bebê. Como ele poderia ter mandado matar Jesus se ele já estava morto? Logo se conclui que Jesus Cristo nasceu antes do ano 3 antes de Cristo, que era quando Herodes ainda estava vivo. Algumas fontes irão calcular o ano de nascimento de Jesus baseado na passagem do Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos 1 e 2, que diz assim: César Augusto ordenou o recenseamento de toda a terra. Este recenseamento foi feito antes do governo de Quirino na Síria, e foi nesse recenseamento que Jesus nasceu. Os historiadores não conseguem encontrar registros deste recenseamento, porém, foi encontrado que durante o governo de Quirino houve um recenseamento no ano 6 depois de Cristo. E também descobriram que o Império Romano fazia um recenseamento a cada 14 anos, mais ou menos. Logo, descontando 14 anos do ano 6 depois de Cristo, nós voltamos até o ano 8 ou 7 antes de Cristo. Estes são os melhores estudos que nós temos hoje. E a conclusão final é que Jesus nasceu entre o ano 7 e 3 antes de Cristo. E agora, depois de toda essa explicação, de todo esse conhecimento, vamos ao que realmente importa. Deus veio à Terra para salvar a humanidade do pecado. Jesus, o Verbo encarnado, pelo seio da Virgem Maria, veio para nos dar vida nova, veio para trazer esperança. Ele é Deus Todo-Poderoso, Criador do Universo, Senhor da vida. Ele simplesmente é. Não tem adjetivos que possam descrevê-lo na sua plenitude. Independente de datas ou precisão histórica, Jesus veio ao mundo para mudar o curso da humanidade. Veio dar vida nova, esperança e sentido de vida. Mas de nada adianta Jesus nascer 1000 vezes em Belém, se não nascer uma vez no nosso coração. Deixa Jesus nascer no seu coração nesse Natal. É isso aí, galerinha. Valeu! Se você gostou desse vídeo, deixa um curtir ali embaixo, porque nos alegra muito ver que vocês estão gostando. Deixa aí nos comentários se tu já sabia dessa história, né? Pra gente poder conversar mais. Ou se tu não sabia, né? Diz ali, eu não sabia, que novidade, que coisa legal, né? Manda pro teu grupo da família, que provavelmente vai se reunir nesse Natal. Manda pro teu grupo de jovens, manda pros amigos, pra catequese, divulga aí pra todo mundo aí. E ajuda a gente nesse novo projeto de evangelização. Tenham todos um bom Natal e até mais. Valeu!